Silábico, tá? Tinha, que é o laranja, o silábico sem valor sonoro, tinha menos, um pouco menos. Aqui tá o gráfico, a tabela. Aí eu coloquei aqui por cores para eu poder visualizar melhor, tá? Essa turma teve um processo muito satisfatório mesmo e era uma turma cheia. Para mim, 26, eram 26 alunos, para mim já era o pico. Essa turma eu não conseguia nem fazer roda direito, porque era uma roda gigante. E eles também eram bem agitados, mas muito participativos e interessados. E isso gerou um processo de alfabetização satisfatório. Mas por que, que eles eram muito participativos e interessados? Porque era uma alfabetização com sentido. Eles participavam ativamente desse processo e eles iam lá, escreviam os textos coletivos e todo mundo queria escrever. E eles chegaram, a maioria, rapidamente ao nível alfabético. Então vocês podem ver aqui que era uma turma, em fevereiro, que a maioria era pré-silábico. Tinham 15 pré-silábicos em fevereiro. A maioria das minhas turmas começam assim. Aí tem... Não, deixa pra lá, melhor nem falar. Tem gente que, né, que acha que... Ah, não, como é que é possível chegar pré-silábico no primeiro ano? Mas o teu objetivo, meu amor, é alfabetizar no primeiro ano. Sabe? Eu não consigo entender, mas enfim. E aqui, né? Silábico sem valor sonoro, né? Tinham três. Silábico com valor sonoro, quatro. Tá? E silábico alfabético um e alfabético um. Então, a grande maioria era pré-silábico, tá? E, assim, o silábico com valor sonoro que eu ainda tinha algum valor sonoro. E como foi em 2019, eu creio que a maioria com valor de vogal, tá? Então, assim, era uma turma, né, que você tá no primeiro ano, é para alfabetizar, né? É esse seu objetivo, né? Alfabetizar no primeiro e no segundo, mas que eles saiam do primeiro já alfabéticos, tá bom? Mas, enfim, meus alunos, eles saem muito mais que alfabéticos, né? Eles saem lendo mesmo e produzindo texto, lendo, a maioria lendo com fluência, compreensão e produzindo texto. Mas enfim, aí aqui, vamos ver aqui o gráfico, tá? Em abril. Abril, tá? É aqui, né? Ah, não, vou continuar aqui em fevereiro, porque não. Então, não, três pré-silábicos sem valor sonoro, que é o laranja, tá? Pré-silábico é a maioria, que era azul. O verde é silábico com valor sonoro, tinham cinco, né? E alfabético, silábico alfabético um e alfabético um, tá? E em abril, né, já não tinha nenhum pré-silábico, que é o azul, e nem silábico sem valor sonoro, que é o laranja, né? E a maioria que dá uma subida, né, para o silábico com valor sonoro. Deixa eu ver aqui na tabela quantos tinham. Não, esse aqui, filhote. Silábico em abril, zero pré-silábico, silábico sem valor sonoro zero, silábico com valor sonoro 5.
5 silábicos com valor sonoro e 11 silábicos alfabéticos e 7 alfabéticos. Então, 5 silábicos com valor sonoro, 11 silábico alfabético e 7 alfabéticos, né? Então, 7 alfabéticos, que é o roxinho, o lilás aqui, né? Então, vocês podem ver a diferença já do mês de fevereiro para o mês de abril, né? O mês de abril, a maioria já estava silábico alfabético, né? Alfabético e 11 silábico alfabético e 7 alfabético. Os que estavam sem valor sonoro e pré-silábico já começaram a ter algum valor sonoro, se tornaram silábicos com valor sonoro. Então, no mês de maio, deixa eu ver aqui. Tínhamos 0 pré-silábico, 0 silábico com valor sonoro, silábico com valor sonoro 1, silábico alfabético 10, alfabético 17. Então, no mês de maio, né, diminuiu o número de silábico com valor sonoro, então, tinha 1, e aumentou muito, diminuiu ainda um pouco o silábico alfabético, que foi para alfabético, e aumentou muito de alfabético. Então, foi no pico aqui, no mês de maio, né? A maioria, se é um lilás o alfabético, se tornou alfabético, 17. E o silábico alfabético tinha 11, ficou sendo 10. E o silábico com valor sonoro, né? O silábico com valor sonoro não é esse. Silábico com valor sonoro é 1. E eu lembro quem era. Era uma criança com uma questão de. Deixa eu ver se é essa mesmo. Não. Essa eu já estou confundindo com outra turma. Não, mas tinha criança muito faltosa. Eu botava aqui faltoso, tá vendo? Ó. Provavelmente está aqui escrito, mas eu não. Deixa eu ver. A cor que eu botei vermelho. Provavelmente. Silábico com valor sonoro. Tinha esse 1 aqui. Eu acho que é essa criança que eu tô pensando. Não me lembro muito bem, mas deve ser. Era uma criança faltosa, muito faltosa. E também fica com dificuldade, né, gente? Não tem como, né? A não ser que seja uma criança que tenha lá suas características, né, de aprendizagem diferenciada e consiga aprender, mas neste caso fica muito complicado. E eu fico em cima dessas faltas e não adianta nada. Enfim, mas às vezes não é só a gente, né, gente? Existem outras questões que vão muito mais além, que a gente conhece. Eu sei quem é, já sei quem é, menino. É que engraçado não estar aqui, né? Bom, enfim. Então, só para vocês verem aqui, né? E em julho, a maioria estava aqui um lilazinho, que é alfabético. E a menor parte aqui, silábico alfabético, esse vermelho.
Não é porque eu botei vermelha que é menor não, tá, gente? Que eu precisava escolher cores variadas, pelo amor de Deus. E as pessoas hoje, elas, nossa, rotulam tudo, né? Criticam tudo. Mas, enfim, até você falar do processo das crianças, você recebe crítica porque você falou que é pré-silábico e foi evoluindo para silábico, foi evoluindo para alfabético e você não pode falar mais essas palavras. São várias questões que não, daqui a pouco você não pode falar mais nada, sabe? Então, e tinha, né, em julho, aí que eu já coloquei setembro, outubro, já foi até o final do ano, terminou com 23 alfabéticos e um silábico alfabético, tá? Enquanto a leitura, entre esses silábicos alfabéticos, quatro não liam, e 4 liam decodificando e 18 lendo com fluência e compreensão. Então, vocês podem ver que a maioria da turma iniciou no nível pré-silábico e a maioria terminou alfabético e lendo, tá? Então, é só para... Estou mostrando aqui algumas das turmas, tá? Para vocês conhecerem. Então, agora eu vou mostrar uma outra aqui. Deixa eu mostrar outra aqui. Eu não vou me demorar muito nessa outra, senão vai ficar chato para quem está vendo essas tabelas, esses gráficos. Mas é só para mostrar esse processo satisfatório para vocês. Que às vezes eu não estou aqui criticando ninguém, pelo amor de Deus. Mas é que eu queria ajudar de alguma forma as pessoas, as professoras. Entendeu? Mas eu ajudo, assim, no que eu posso, né? Porque às vezes a gente fala com as pessoas e elas continuam fazendo daquela outra forma. E aí eu não posso fazer mais nada. Eu só posso, né? Sabe? Eu vou ficar falando, não. Mas você estava fazendo assim, dessa forma significativa? As crianças estavam participando, estavam interagindo, sabe? Mas a metade da turma não aprendeu, tá? Em agosto não aprendeu. Ou, né, ou só tem uns 5 alfabéticos ou 6 alfabéticos em agosto, sabe? Porque são muitas crianças com transtornos. Também tinha aqui muitas crianças com transtornos, crianças com laudo e sem laudo. Tem aquelas sem laudo, né? Que não é incluído na lista de PCDs, entendeu? Que são várias questões de fono, de memória, de vulnerabilidade social, que, né, afeta mesmo o processo de aprendizagem, afeta o emocional da criança, psicológico, e, né? Então, a gente não faz milagre, é claro, né, gente? Mas a maioria das crianças, cognitivamente, elas são capazes, elas têm o cognitivo preservado, sabe? E apesar das questões sociais, sabe? Então, existe algo mais aí. O que será? Né? Por que será? Sabe? Então, eu vou mostrar depois as atividades aqui para vocês, para não... Vou falar que eu tô mentindo, entendeu? Porque, assim, quando chega no segundo ano, tem que fazer aquelas famigeradas provas, que é um absurdo, né? Aquelas famigeradas avaliações externas, que a gente sabe que a turma está lendo, escrevendo, que aquele aluno ali que está lendo com fluência e compreensão erra aquela questão na hora ali. E o outro que copiou, deu um jeito de copiar lá, com o olho bem grande,
na prova do outro que tá, não lê, tá pré-silábico e acerta. E além do mais, que são é, umas pessoas que não conhecem realmente criança de 6 7 anos, que dá uma prova com 15 textos para ler no mesmo dia, né? Basta um texto, gente, pelo amor de Deus. Que tem que dar todos os gêneros textuais. Basta um texto. Ou dois, um. Para mim, tá bom. Entendeu? Para você saber se a criança está lendo. Aí aquilo, nem você como adulto, né? Você sabe que cansa. Imagina uma criança de 7 anos faz uma prova que demora 2 horas para você fazer. Tem que ir ao banheiro, tem que dar. Nossa, muito estressante, né? Então, essa turma aqui, eu vou mostrar. Essa eu vou mostrar mais rápido, tá? Que é uma turma do primeiro ano de 2017. Também foi uma turma que eu gostei muito de trabalhar. E a gente fez uns projetos bem legais. E é também muito significativos. E foi uma turma que era muito interessada. E assim, eu tô quase já me aposentando. E a gente sabe que nesse final a gente vai ficando cansada. Porque o primeiro ano é um ano bem exaustivo para a professora. Todas merecem um prêmio. E assim, não estou criticando ninguém. Eu sei das dificuldades, porque eu também passo por essas dificuldades. Sei que a gente trabalha muito, né? E eu fico assim, né? As pessoas têm que refletir um pouco, às vezes, né? Eu sei do enorme esforço de todo mundo, que todo mundo quer que os seus alunos aprendam a ler e escrever. E sei da insegurança e da preocupação que a gente tem quando a gente pega uma turma nova. E das dificuldades que a gente tem, dos obstáculos, de tudo que impede, muitas vezes, a gente de realizar nosso trabalho. Mas eu vou te falar uma dica aqui. Se você começar, né, dessa forma que eu estou aqui falando, não é que vai ter milagre, que cada professora trabalha da sua forma. Se você for trabalhar uma letra de cada vez, tá? Não é que você não deva trabalhar, você deve também. Mas se você começar de uma forma significativa, com os nomes das crianças, que são as palavras mais significativas, com a interação e a produção de textos coletivos e a leitura, tá? De diversos gêneros textuais, vai tornar esse processo muito mais significativo e interessante para as crianças. E é esse interesse que gera um processo de alfabetização satisfatório. Tá? Não é que você vai largar a forma que você sabe, que eu acho que a gente tem que trabalhar, tem que conhecer todos os métodos de alfabetização e utilizar os pressupostos de cada método, tá? Mas essa questão da interação e da participação ativa das crianças e trabalhar com temas significativos do interesse delas é que vai gerar esse interesse e, por fim, a atenção que é necessária, porque sem atenção não tem aprendizado, e vai gerar um processo de alfabetização satisfatório. Enfim, tá? E também conhecer, né, claro, a psicogênese da língua escrita para você saber como é que você vai mediar esse processo, né? Dessa
hipótese que ela tem ali da escrita, né? Porque você tem que saber como é que ela pensa para poder ensinar, isso é claro, tá? Então, essa turma aqui, eu só vou falar rápido aqui, também, ó, em fevereiro, 9 pré-silábicos. Eu vou de pular de fevereiro logo pro final do. É para maio e já vou pro final, porque aí. Que o pico aqui é sempre em maio. Esse eu já vi. Então, em fevereiro, 9 pré-silábicos. Tá? Em 2 silábicos sem valor sonoro. 7 silábicos com valor sonoro. 0 silábico alfabético e 1 alfabético. Então podem ver que a maioria era pré-silábico, né? E também tinham 7 silábicos com valor sonoro, mas esse valor sonoro mais de vogais, tá? E também o sem valor sonoro, silábico sem valor sonoro 2. Então a maioria ali, 7, 9, 10, 11, a maioria não tinha valor sonoro, tá? Nem, né, ou pouco valor sonoro, tá? Então, aí pulando lá para maio, olha o pulo que essa turma deu, né? Em maio já tinha 17 alfabéticos, tá? É uma turma de 22 crianças. E em junho, até o final do ano, 19. Tá? Só para vocês verem que eu não estou mentindo e vou mostrar as atividades das crianças. E, como eu já estou falando muito aqui, não vai dar tempo de eu mostrar, né, o fazer pedagógicos. Mas eu vou mostrar dessa turma aqui também, né, que foi a turma mais recente de primeiro ano que eu tive, que foi em 2024 e continuei com eles em 2025. Geralmente eu continuo no segundo ano para, né, finalizar esse processo, né? Esses silábicos alfabéticos aqui, no segundo ano eles já estão alfabéticos, então vai turma quase toda. Só fica umzinho, né, que tem umas questões específicas que eu já falei. Mas realmente a grande maioria. Tá? Agora, o alfabético, né, também tem uma diferenciação aí, né? Tem aqueles que têm maior autonomia, que já leem com fluência e compreensão, interpretação e tem autonomia na produção de texto. E tem os alfabéticos também, que lê decodificando. Eu não gosto dessa palavra muito decodificar, né? Que lê de forma pausadamente, e com maior dificuldade na interpretação. E também não tem total autonomia na produção de texto. Toda hora fica te chamando, né? Precisando da sua ajuda, mas saiu alfabético. E por isso que, né, a gente fala que muitas vezes vai até o terceiro ano, que esses que estão sem essa autonomia e também precisam avançar na ortografia, né? Progredir na ortografia, consolida isso mais no terceiro ano.